Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Vamos continuar lendo a Coroa da Santidade, Século do Orgulho. Antes de passar 2 meses após o início dos anos 20, Luísa não hesitou em afirmar: sim, parecia mesmo que este nosso século, o século XIX e XX, seria conhecido por seu orgulho. Ela disse que Jesus demonstrou claramente que o século que acabara de começar não seria bom. Em várias mensagens durante as 2 primeiras décadas deste século, Jesus deixa claro para Luísa que muitos castigos ocorreriam por algum tempo. Olhando para o século XX, esse parece um diagnóstico óbvio para nós. Mas no começo dos anos 1900, estava longe de ser aparente que o século, na sua infância, seria horrível. De fato, o oposto era verdade. Isso parecia um período de grande prosperidade, paz e progresso estava em movimento e destinado a continuar. Pois, na virada do século, o mundo desfrutou de 85 anos consecutivos de paz britânica. Esse período de paz entre as grandes potências do mundo, onde a influência imperial sem precedentes do Império Britânico deu pelo menos uma estabilidade aparente a grande parte do mundo. O Congresso de Viena ainda estava em vigor e as guerras napoleônicas, que incluíam os últimos grandes conflitos europeus antes da Primeira Guerra Mundial, estavam se tornando apenas uma memória. Sem dúvida, ainda havia conflitos, mas elas empalideceram em comparação ao que já havia dominado. Novas tecnologias surpreendentes, especialmente no transporte e comunicação, estavam tornando a vida mais fácil do que nunca e abrindo novas oportunidades que nunca foram sonhadas. Parecia que o clima de público nunca fora tão alto. Talvez um especialista verdadeiramente raro em assuntos poderiam ter discernido algo errado. Alguém com habilidade profética limítrofe, mas não alguém como a humilde Luísa. E, no entanto, foi em seus escritos neste contexto social que vemos o seguinte. Dia 23 de 1900. Chegou a hora, o fim está se aproximando, mas a hora é incerta. 28 de junho de 1900. Minha filha, quantas máscaras serão desmascaradas nestes tempos de castigo? De fato, esses castigos atuais não passam de predisposição. 3 de julho de 1900. No entanto, minha filha, os castigos que estou enviando ainda não são nada comparados aos que foram preparados. 14 de julho de 1900. Minha filha, o decreto de castigos é assinado. Não resta nada além de decidir o tempo da execução. 27 de julho de 1900. Luísa falando. Vi o tamanho cruel que continua na guerra da China. Igrejas derrubadas, imagens de Nosso Senhor jogadas ao chão, e isso ainda não é nada. O que mais me assustou foi ver que, se agora isso é feito por bárbaros, por pessoas seculares, mais tarde será feito por religiosos falsos que removem suas máscaras e deixam-se conhecer por quem realmente eles são. Unindo-se aos inimigos abertos da igreja, lançará um ataque que parecerá incrível para a mente humana. 25 de julho de 1900. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me fez ver uma máquina, na qual parecia que muitos membros humanos estavam sendo esmagados, bem como algo como 2 sinais de castigos no ar, que eram aterrorizantes. 30 de setembro de 1900. Console minha mãe, pois está muito aflita por causa dos castigos mais pesados que estou prestes a derramar sobre a terra. 22 de outubro de 1900. Luísa falando, se realmente acontecessem os muitos castigos sobre os quais escrevi nesses livros, quem teria coragem? Não é pertinente a questão de demonstrar como as revelações de Luísa foram proféticas, mas sem muitas violações trágicas dos direitos humanos, é claro. Ser espectador deles e o abençoado Senhor me fez compreender com clareza que alguns deles ocorrerão enquanto eu ainda estiver nesta terra, alguns depois da minha morte, e outros serão poupados em parte. Fiquei um pouco aliviada, pensando que não precisaria vê-los todos. Mais tarde,
vemos mensagens igualmente proféticas sobre a continuação da natureza maligna do século. Isso também é digno de nota, porque depois do final da Primeira Guerra Mundial e da formação concomitante da Liga das Nações, uma organização internacional historicamente sem precedentes, estabelecida explicitamente para garantir a paz mundial. Muitos pensaram que a paz duradoura estava finalmente à mão. Jesus deixou claro para Luísa que não era assim. Por exemplo, e apenas lembraremos brevemente duas citações aqui. Profecias mais cumpridas sobre a Segunda Guerra Mundial são encontradas na seção do mesmo nome acima, deste mesmo capítulo, 20 de novembro de 1914. Nos primeiros meses da Primeira Guerra Mundial, Jesus continua me dizendo que as guerras e os flagelos que estão ocorrendo agora ainda não são nada, enquanto parece que são demais, que outras nações entrarão em guerra, e não apenas isso, mas que elas travarão guerra contra a igreja, atacarão pessoas sagradas e as matarão. 16 de outubro de 1918, perto do fim desta guerra. Renovarei o mundo com a espada, com fogo e água, com mortes súbitas e com doenças contagiosas. Eu farei coisas novas. As nações formarão uma espécie de torre de Babel. Elas chegarão ao ponto de serem incapazes de entender uma a outra. Os povos se revoltarão entre si. Eles não vão mais querer reis. Tudo será humilhado e a paz virá somente de mim. E se você os ouvir dizer paz, isso não será verdade, mas será aparente. Depois de limpar tudo, colocarei meu dedo de uma maneira surpreendente e darei a verdadeira paz. Portanto, ore, e é preciso paciência, porque isso não será tão cedo, mas levará muito tempo. Então, a gente está nessa situação, a gente não quer mais um governante, a gente fica fazendo impeachment a qualquer momento, toda hora, né? Já estamos passando por isso. Os castigos iminentes que aumentariam exponencialmente, além de seu nível relativamente menor na época, era um tema constante nas mensagens de Jesus a Luísa em 1900. Junto com Luísa, repetidamente, implorando a Jesus que a deixasse sofrer em vez de castigar o povo. Um pedido que Jesus faria muitas vezes obrigado. E o fato de que eles continuariam era um tema constante de seus escritos pós-Guerra Mundial. Luísa parou de escrever alguns meses antes do início da Segunda Guerra Mundial, pois naquele momento ela não era mais comandada, sob santa obediência para fazer isso. Evidentemente, foi o Papa Pio XII quem fez uma declaração sobre este século, embora menos profético. Ele falou isso em 1946, dizendo: talvez o maior pecado do mundo hoje seja que os homens começaram a perder o senso do pecado, e que orgulho é maior do que recusar reconhecer o próprio pecado. Este, de fato, é o pináculo do orgulho. Foi isso que o definiu os anos 20. O século XX, e tragicamente continua a definir o mundo moderno. Luísa nos disse que esse seria o caso dos primeiros meses do século XX. A exaltação de Santo Aníbal de França. Lembremos que Luísa tinha muitos confessores, diretores espirituais e bispos com autoridade sobre ela. Uma lista de cada uma está contida nos apêndices deste livro. Apesar da multiplicidade de escolhas que Jesus tinha dos homens a quem ele podia exaltar em suas palavras a Luísa, não era outro senão o padre de França, o Aníbal de França, sobre quem ele mais falava. Eis que 76 anos depois, padre de França foi elevado à honra dos altares e fez-se um santo canonizado. Portanto, embora já tenhamos abordado quão grande é um endosso que um santo canonizado seja um defensor tão zeloso e promotor de uma revelação particular, o outro lado também é verdadeiro, pois uma revelação privada exalta tanto alguém que acaba sendo canonizado, também é profético por si só e serve como sua própria demonstração de validade. Jesus disse a Luísa: e você acha que a memória do padre de França, seus muitos sacrifícios e desejos de dar a conhecer a minha vontade, a ponto de iniciar a publicação, se extinguirá nesta grande obra do meu divino Fiat?
apenas porque eu o trouxe comigo ao céu? Não, não. Pelo contrário, ele trará o primeiro lugar, porque vindo de muito longe, procurou a coisa mais preciosa que pode existir no céu e na terra. Do ato que mais me glorifica, ou melhor, me dará glória completa por parte das criaturas, e elas receberão bens completos. Ele preparou o terreno para que a minha divina vontade fosse conhecida, tanto que ele não poupou nada, nem despesas, nem sacrifícios, e mesmo que a publicação não tenha sido concluída, apenas iniciando-a, ele preparou os caminhos para que um dia o trabalho de minha vontade no meio das criaturas possa ser conhecido e ter vida. Quem poderá destruir o fato de o padre de Francia ter sido o primeiro iniciador em tornar conhecido o reino da minha vontade? E somente porque sua vida foi extinta, a publicação não teve sua conclusão. Assim, quando essa grande obra se tornar conhecida, seu nome e sua memória ficarão cheios de glória e esplendor, e ele terá seu primeiro ato em uma obra tão grande, tanto no céu quanto na terra. E como é verdade que Santo Aníbal teve o primeiro lugar, como disse Luísa, em 1928, entre os que promovem essas revelações sobre a vontade divina, sua causa de canonização começou em 1945 e foi formalizada oficialmente em 1979, com o Papa São João Paulo II declarando suas virtudes heróicas em 1989. Conforme prometido por Jesus, Padre Aníbal recebeu o primeiro lugar. Nenhum promotor de Luísa foi honrado tão claramente pela Igreja antes desse ponto. Mas Luísa chega ao ponto de chamar o padre de Francia um santo. Luísa disse: eu estava me sentindo muito aflita, não apenas por causa das privações do meu doce Jesus, mas também por ter recebido as notícias inesperadas da morte do reverendo padre de Francia. Ele era o único que me restava e quem eu podia abrir a minha pobre alma. Quão bem ele poderia me entender. Era um santo que eu me confiaria que tinha compreendido muito todo o valor do que Jesus havia me dito sobre a vontade divina. Ele tinha tanto interesse nisso que com insistência levou todos os escritos consigo mesmo para publicá-los. Então pensei, depois que Jesus permitiu que ele levasse os escritos consigo mesmo para o meu grande sacrifício, porque eu não o queria, apenas porque ele era um santo, eu tive que me render. E agora Jesus o levou ao céu. Luísa escreveu essas palavras no próprio dia do padre, da morte do padre de Francia. Embora em muitos pontos nos volumes de Luísa, especialmente em suas cartas, muitas pessoas eram mencionadas. Não conheço nenhuma outra pessoa não canonizada que seja mencionada nesses escritos como um santo. E aqui talvez a única vez que ela se refere foi de fato uma referência de alguém que acabou sendo canonizado 77 anos depois. Na mesma linha, Luísa também teve sua própria visão da santidade do Padre Pio, embora não possamos chegar ao ponto de dizer que isso é profético ou, no entanto, significativo. Como foi estabelecido na sessão sobre a vida de Luísa, sabemos que o próprio Padre São Padre Pio falou muito bem dela. Mas mesmo se alguém insistir em duvidar irracionalmente disso, não se pode duvidar que Luísa tenha pensado muito em Padre Pio. Isso fala porque ambos viveram durante o mesmo tempo e, diferentemente de nós que temos o benefício da retrospectiva de sua canonização, Luísa podia dizer por si mesma que ele era um homem santo, a quem se deveria procurar conselhos, embora fosse visto por eles muitos como controversos e até foram censurados pela Igreja por algum tempo, o que fez muito questionarem a autenticidade de sua santidade. Em uma carta a uma amiga dela que conhecia o Padre Pio, Luísa escreveu: querido filho, na vontade divina, já que você está perto do Santo Padre Pio, fale com ele sobre nossas coisas, para que ele possa falar sobre elas com o Senhor. E se o Senhor quiser, deixe que ele lhe diga alguma coisa. Confie-me em suas orações, pois preciso muito delas. Beije as mãos dele por mim. A lei do divórcio. Em uma série de mensagens que abrangem a totalidade do ano de 1902, Jesus lamenta repetidamente a Luísa sobre uma lei do divórcio que está sendo promovida na época.
Não conheço outra questão política, cultural específica com a qual Jesus se sinta mais descontente nos escritos de Luísa do que este. E esse grau de foco é profético, mesmo além dos detalhes que serão discutidos atualmente, pois é difícil pensar em uma única coisa, exceto talvez o aborto, que causou mais estragos na sociedade do que o divórcio. Essa tragédia do divórcio se tornou uma epidemia diabólica, que até o momento em que este artigo foi escrito nos Estados Unidos, um limite horrendo acaba de ser ultrapassado. A maioria das crianças está crescendo hoje sem pai e mãe casados. Agora, o divórcio está chegando à igreja, com muitos padres, teólogos, bispos e até cardeais defendendo abertamente uma interpretação herética de Amoris Laetitia, que essencialmente permite o divórcio. Em retrospectiva, podemos facilmente ver a sabedoria divina em Jesus direcionando tanto foco para esse assunto em 1902, mas naquela época não teria dúvida. Parecia estranho, pois o divórcio era extremamente raro e falado ou defendido como igualmente raramente. Agora vamos olhar para alguns trechos de algumas mensagens em que Jesus fala com Luísa sobre o assunto. 11 de janeiro de 1902. Ele me transportou para fora de mim mesma e eu me encontrei no meio de muitas pessoas que estavam dizendo: se esta lei for confirmada, pobre mulher, tudo ficará ruim para ela. Todos estavam esperando ansiosamente para ouvir os prós e os contras. E em outro lugar separado, muitas pessoas podiam ser vistas discutindo entre si. Um deles tomou a palavra e reduziu todo mundo ao silêncio. Depois de muita luta, ele saiu pela porta e disse: sim, de fato, a favor da mulher. Ao ouvir isso, todos os que estavam de lado de fora fizeram um banquete, e os que estavam do lado de dentro ficaram todos confusos, tanto que não tiveram coragem de sair. Eu acredito que é sobre a lei do divórcio que eles estavam falando, e eu entendi que eles não confirmaram. 12 de janeiro de 1902. Minha filha, veja agora onde chegou a cegueira dos homens, a ponto de querer fazer leis iníquas, e vão contra si mesmas e contra seu próprio bem-estar social. Minha filha, é por isso que estou chamando você a sofrer novamente, para que, ao se oferecer comigo à justiça divina, aqueles que devem combater essa lei do divórcio possam obter graça leve e eficaz para serem vitoriosos. Minha filha, eu tolero que eles façam guerras e revoluções, o que o sangue dos novos mártires inunde o mundo. Isso é uma honra para mim e para a minha igreja, mas esta lei brutal é uma afronta à minha igreja e é abominável e intolerável para mim. Agora, enquanto ele estava dizendo isso, vi um homem que estava lutando contra essa lei, cansado e exausto em suas forças, no ato de querer se retirar da empresa. Assim, juntamente com o Senhor, o encorajamos, e ele respondeu: vejo-me lutando quase sozinho e incapaz de obter a intenção. Eu disse-lhe: coragem, pois as contradições são tantas pérolas que o Senhor usará para adorná-lo no céu. E ele se animou e continuou a sua empresa. Depois disso, vi outra pessoa toda cansada e preocupada, sem saber o que decidir. E alguém lhe dizendo: você sabe o que deve fazer? Desista, saia de Roma. E ele: não posso. Esta é a palavra dada ao meu pai. Vou dar a minha vida, mas quanto vou resistir? Nunca vou desistir. 3 de fevereiro de 1902. Eu, vendo os males da sociedade mais furiosos, disse-lhe: meu doce bem, diga-me o que acontecerá com esse divórcio sobre o qual eles falam. Eles virão para fazer essa lei ou não? Ofereço-lhe minha vida para sofrer qualquer dor, a fim de conseguir que eles não cheguem a isso. E para que minha oferta não seja rejeitada de qualquer forma, eu a uno ao seu sacrifício, a fim de obter a ação da graça com certeza. Enquanto eu dizia isso, parecia que o Senhor estava usando a minha oferta para apresentá-la à justiça divina. Parece que a qualquer custo os homens desejam confirmar pelo menos alguns artigos desta lei. Uma vez que são incapazes de fazê-lo, confirme-o completamente como quisessem e por favor. 9 de fevereiro de 1902. Quero que você opere um prodígio com sua onipotência, Senhor, que a vontade das criaturas seja acorrentada para que elas não possam confirmar essa lei do divórcio.
O Senhor pareceu aceitar minha proposta, dizendo-me: você quer que eu opere um prodígio para que esse divórcio não seja confirmado? Caso contrário, isso pode não acontecer. Bem, então, por amor a você, farei esse prodígio, e este será a estrela mais refulgente que brilhará em sua conta, em sua coroa. Isso é, tendo impedido minha justiça, através de seus sofrimentos, após as tantas ações perversas que cometerem, de permitir também esse mal nestes tempos tristes que eles mesmos desejam. 24 de fevereiro de 1902. Minha filha, existem certas ofensas que superam de longe as mesmas ofensas que sofri na minha paixão. Senhor, que tal essa lei de divórcio sobre o que eles falam? É certo que eles a confirmarão? E ele, por enquanto, é certo. Daqui a 5, 10 ou 20 anos, se eu suspender o seu estado de vítima ou ligá-la ao céu, eles poderão fazê-lo. Mas o prodígio de encadear a vontade deles e de confundi-los, eu fiz agora. Se você conhecesse a raiva dos demônios e daqueles que queriam essa lei, que certamente a obteriam, é tão grande que, se pudessem, destruiriam qualquer autoridade e massacrariam por toda parte. Então, para mitigar essa raiva e impedir esses abates em parte, você quer se expor um pouco à fúria deles? E ela disse: eu sim, desde que você venha comigo. Então fomos a um lugar onde havia demônios e pessoas que pareciam estar furiosas, enfurecidas, loucas. Assim que me viram, atropelaram-me como muitos lobos, e alguns me venceram. Outros rasgaram minha carne. Eles queriam me destruir, mas não tinham o poder de fazê-lo. Quanto a mim, no entanto, apesar de ter sofrido muito, não os temi, porque tinha Jesus comigo. 8 de dezembro de 1902. Vi um sacerdote vestido de branco junto com Nosso Senhor. Pareceu-me que ele era um papa, e o confessor também estava com ele. Eles estavam orando a ele para me fazer sofrer, a fim de pedir a formação desta lei do divórcio. Mas Jesus não prestava atenção a eles. Assim, o confessor, indiferente ao fato de não receber audiência, com um ímpeto extraordinário, de tal forma que parecia que não era ele, pegou Jesus Cristo em seus braços e à força o lançou dentro de mim, dizendo: você permanecerá crucificado dentro dela, crucificando-a, mas não queremos essa lei do divórcio. Jesus permaneceu como se estivesse preso dentro de mim, crucificado pela tal ordem do Padre, e eu senti amargamente as dores da cruz. Então ele disse: filha, é a igreja que quer, e sua autoridade unida ao poder da oração me liga. Nossa, que poder! Uau! Uau! A partir de 18 de dezembro de 1902, minha filha, volte a sofrer comigo para vencer a obstinação daqueles que querem o divórcio. Vamos tentar mais uma vez. Você sempre estará pronta a sofrer o que eu quero, não é? Você me dá seu consentimento? E ela: sim, Senhor, faça o que quiser. Assim que eu disse que sim, o abençoado Jesus se colocou dentro de mim como crucificado, e como minha natureza era menor do que a dele, ele me esticou, tanto que me fez alcançar sua própria pessoa. Então ele derramou muito pouco, sim, mas tão amargo e cheio de sofrimentos, que não apenas senti os espinhos nos locais da crucificação, mas senti todo o meu corpo transfixado por esses pregos, de tal maneira que eu me senti sendo esmagada. Ele me deixou nessa posição por um tempo, e eu me vi no meio de demônios, que ao me verem sofrer assim, disseram: no final, esta maldita vai ganhar novamente, para que não façamos a lei do divórcio. Amaldiçoe sua existência. Você tenta nos prejudicar e dispersar nossos negócios, arruinando nossos muitos labores, tornando-os vãos, mas faremos com que você pague por isso. Moveremos bispos, sacerdotes e pessoas contra você, para que da próxima vez façamos com que você abandone esse capricho de aceitar sofrimentos. Nossa, que loucura! Nesta profunda série de mensagens surgem alguns pontos chaves. Primeiro, que havia um grupo de pessoas tentando aprovar uma lei que permitia o divórcio. Segundo, que Luísa intercedeu com Jesus, aceitando tremendos sofrimentos para impedir o seu sucesso enquanto ela estava viva. Terceiro, que esse sucesso, ou como Luísa foi dito, poderia ser apenas temporário, ou seja, enquanto ela estava viva, em estado de vítima. E depois iria perder quando chamasse ela para o céu. Agora, isso é exatamente o que aconteceu. No ano de 1902 foi realizada a Convenção do Divórcio em Haia,
Oficialmente foi a Convenção sobre o Reconhecimento de Divórcios e Separações Legais. Observe que Haia é a sede do governo da Holanda e há muito tempo reconhecida como local de fato das deliberações internacionais. As convenções de direito internacional começaram lá em 1893 e desde então muitas outras foram realizadas. Se essa convenção tivesse êxito em sua intenção original de legalizar o divórcio, teria aprovado sua imensa importância histórica. Graças à intercessão de Luísa, porém, agora não passa de uma pequena nota de rodapé nos livros de história. Embora a natureza profética das palavras de Jesus para Luísa seja bastante clara de uma visão ampla da história, a presciência se torna especialmente óbvia ao examinar a mensagem de 24 de fevereiro de 1902, em que Jesus assegurou a Luísa que era certo que, por enquanto, a lei do divórcio não iria passar. Mas os artigos acordados da convenção, nas quais ficou claro que realmente o divórcio não estava sendo legalizado, não foram assinados até 12 de junho de 1902. Quase 4 meses depois, não havia como alguém saber antes desse ponto qual seria o resultado. Mas os demônios cumpriram seu discurso de blasfêmia em itálico na última citação acima. A plena legalização do aborto e sua entrada concomitante no mainstream, apesar de adiada por décadas, já se concretizaram. É improvável que uma guerra nuclear tenha causado estragos na sociedade maior do que o divórcio conseguiu causar. Particularmente digna de nota é a insistência de Jesus em Luísa, de que essa é uma afronta diabólica à sua igreja, a Igreja Católica, que desde o início da Reforma Protestante sempre se destacou como baluarte contra o divórcio. E a Western Society seguiu em grande parte o processo, tornando-o extremamente difícil, se não completamente proibido. A revista Smithsonian, não sei o nome, fornece algumas ideias valiosas sobre a evolução do divórcio. Vários estudos mostraram que as mulheres suportam o peso dos encargos sociais e econômicos decorrentes do divórcio. O caminho mais rápido para a pobreza é se tornar mãe solteira. Isso é horrível o suficiente, mas o que considero tão irritante é o que o direito do divórcio era para ser uma pedra angular da liberdade para as mulheres. No caso, o divórcio é o mais célebre da história, continua sendo o de Henrique VIII contra o Papa Clemente VII. A batalha começou em 1527, quando Henrique tentou forçar o Papa a anular seu casamento com Catarina de Aragão, que falhou em fornecer a ele um herdeiro masculino. Determinado a tornar a mais jovem e mais bonita Anne Bolena sua esposa, Henrique finalmente rompeu com Roma em 1533 e declarou-se chefe de sua nova igreja, a Igreja da Inglaterra. O casamento de Henrique com Anne levou a precisamente um divórcio em 1552. O termo não foi usado novamente até 1670, quando uma lei de divórcio foi finalmente promulgada em 1857 e se as comportas foram abertas, o número de divórcios na história da Inglaterra eram meros 327. Apenas 4 dos 324 casos foram trazidos por mulheres. Como podemos ver aqui, apesar da importância do divórcio na formação do protestantismo, já pensou, o protestantismo nasceu do divórcio? Uau, que horror! Ele ainda era um fenômeno da Europa antes dos anos 1900. Legalizá-lo e promulgá-lo estavam entre as principais prioridades do diabo, e essa recém-formada Conferência de Haia sobre Direitos Internacionais foi sua oportunidade perfeita. Não apenas ele falhou em suas intenções naquele momento, mas continuou a falhar por décadas, como foi somente na década de 1970, depois que Luísa já foi levada para o céu, ou seja, não é mais uma alma vítima, que o divórcio tornou-se comumente legalizado e praticado em todo o mundo ocidental. Olha, você vê. Cadê as vítimas? Cadê as vítimas? Se tivesse mais vítima, né? Terremotos. Em 17 de abril de 1906, a Luísa recebeu grandes castigos, especificamente terremotos. Não ela que recebeu, né? Ela recebeu a profecia de grandes castigos, especificamente terremotos, em 3
grandes cidades diferentes. Nós lemos: hoje de manhã tive um mau momento. Eu estava fora de mim e não conseguia ver nada além de fogo. Parecia que a terra se abriria e ameaçaria engolir cidades, montanhas e homens. Parecia que o Senhor desejaria destruir a terra, mas de uma maneira especial 3 lugares diferentes, distantes um do outro, e alguns deles também na Itália. Pareciam ser 3 bocas de vulcões. Alguns estavam enviando fogo que inundava cidades, e em alguns lugares a terra estava se abrindo e terremotos horríveis ocorriam. Eu não conseguia entender muito bem se essas coisas estavam acontecendo ou terão que acontecer. Quantas ruínas! No entanto, a causa disso é apenas o pecado e o homem que não quer se render. Parece que o homem se colocou contra Deus e Deus armará os elementos contra o homem: água, fogo, vento e muitas outras coisas, o que fará com que muitos e muitos morram. No dia seguinte, o grande terremoto de São Francisco ocorreu. De acordo com o USGS, isso é considerado um dos terremotos mais significativos de todos os tempos e continua sendo o terremoto mais mortal da história americana. 3.000 pessoas foram mortas e 80% da cidade de São Francisco foi destruída. 4 meses depois, o terremoto de Valparaíso, em 1906, ocorreu no Chile, matando ainda mais pessoas que o terremoto de São Francisco. 2 anos depois, o grande terremoto de 1908 em Messina causou estragos na Sicília, Itália. Continua sendo o pior e mais mortal terremoto da história da Europa. Pelo menos 80.000 pessoas foram mortas e talvez 200.000. E a cidade de Messina, assim como Reggio Calabria, foi destruída completamente. Luísa também recebeu este terremoto na manhã anterior. Abaixo está a totalidade da entrada da manhã do terremoto. Observe que Corato fica a cerca de 320 quilômetros de Messina e os relatórios indicam que os tremores foram sentidos a 300 quilômetros de distância. Encontrando-me no meu estado habitual, senti como se a terra estivesse tremendo e quisesse escapar debaixo de nós. Fiquei preocupada e disse a mim mesma: Senhor, Senhor, o que é isso? E ele, no meu interior, terremotos. E ele ficou calado. Eu quase não prestei atenção nele, e dentro de mim continuei minhas coisas interiores habituais, quando de repente, cerca de 5 horas após a palavra ter sido dita para mim, senti o terremoto de forma sensata. Assim que senti cessar, me vi fora de mim, quase confusa, pude ver coisas angustiantes, mas essa visão foi imediatamente removida de mim e me vi dentro de uma igreja. Um jovem vestido de branco veio do altar. Creio que ele era nosso Senhor, mas não posso dizer com certeza. E se aproximando de mim com um olhar imponente, ele me disse: venha. Dei de ombros sem me levantar e calculando dentro de mim que naquela hora ele estava me açoitando e destruindo, eu disse: Senhor, você quer me levar agora? Quase recusando o convite dele, o jovem se jogou em meus braços e no meu interior ouvi-o dizer: venha, ó filha, para que eu acabe com o mundo. Destruirei grande parte disso com terremotos, águas e guerras. Luísa recebeu suas mensagens de Jesus no meio da noite, entre 12:30 e 1h da manhã, enquanto este terremoto aconteceu às 5:20 da manhã. Além disso, o padre entrava para fazer a missa no quarto dela de manhã cedo. Não é defensável que ela tenha rabiscado esta passagem. Ela era escritora lenta. No curto espaço de tempo entre sentir o terremoto e o padre vindo fazer a missa, além disso, como ficou claro, a extensão extrema desse terremoto é evidente e o tom desta mensagem, ao passo que Luísa não teria meios terrestres de compreender qualquer sugestão de sua extensão por muitas horas, senão dias após sua ocorrência. Por tudo o que ela teria sentido fisicamente a 200 quilômetros de distância eram tremores relativamente fracos, que, pelo que saiba, poderiam ter sido apenas um pequeno terremoto próximo. O socialismo e o povo italiano. O socialismo e o povo italiano. Minha filha, os socialistas conspiraram entre si para atingir a igreja. Isso eles fizeram publicamente na França e na Itália de uma maneira mais oculta. E a minha justiça está procurando espaços vazios para pôr a mão nos castigos. Embora hoje os observadores astutos estejam bem cientes dos maus motivos que estão por trás do socialismo e de sua história sombria, esse grau de entendimento era raro em 1903, quando Jesus falou essas palavras a Luísa. Naquele momento,
O Partido Socialista Italiano tinha apenas 11 anos e seria profético por si só reconhecer que naquele momento, em sua infância relativa, seu plano era atingir a Igreja. Além disso, logo ficará claro que, infelizmente, esse enredo nefasto, em particular dos socialistas, sobre o qual Jesus informou Luísa nesta mensagem, foi de fato vitorioso, mas, como em muitas tragédias, começou há muito tempo com nobres intenções. Formado pela serva de Deus Luigi Sturzo, o italiano Povus, foi inspirado nos ensinamentos da famosa encíclica do Papa Leão XIII, Rerum Novarum, e procurou colocá-lo em ação política concreta. Infelizmente, embora tenha uma intenção nobre, o Partido Popular Italiano apenas abriu caminho para que muitos se voltassem para apoiar o fascismo socialista de Mussolini e assim contribuir para a perseguição da Igreja. De fato, se o partido não existisse, o elemento contra o qual alguém iria querer lutar, estaria faltando. Mas quantos dessa festa, desse partido, que aparentemente são católicos, são verdadeiros lobos cobertos com um manto de cordeiros e darão muitas dores à Igreja? Muitos acreditaram que com este partido a religião seria defendida, mas será o contrário, e os inimigos os usarão para ferir mais contra ela. Jesus quem disse a Luísa. Agora é mais do que seguro dizer que Padre Luigi Sturzo, que lembramos agora é um servo de Deus que foi o líder do partido por algum tempo, definitivamente não está entre os que Jesus se refere como lobos em pele de cordeiro. De fato, o absurdo externo de tal afirmação apenas prova o valor profético da mesma, pois nenhum comentarista católico razoável na época teria falado da maneira que Jesus aqui faz sobre esse partido. E, no entanto, o desenvolvimento da história provou que as palavras de Jesus estavam corretas. O fim do partido, essencialmente, era uma ação direta do Vaticano, ocorreu apenas 2 anos depois que Jesus disse essas palavras a Luísa. Na sua entrada em Padre Luigi, a Nova Enciclopédia Católica compartilha alguns detalhes sobre o Partido Popular Italiano. Em 1919, o Padre Sturzo estava no centro das atenções nacionais como um espírito comovente por trás do Partido Popular, precursor do Partido Democrata Cristão. Este foi seu golpe de mestre na política, pois deu à Itália um partido de massas democrático de orientação católica. Além disso, ao recusar fazer da religião um fator divisor na política, o Partido Popular abriu o caminho para um desenvolvimento normal da vida política entre os extremos do clericalismo e do anticlericalismo. Infelizmente, o fascismo provou ser forte demais por razões que Sturzo trata na Itália e do fascismo em Nova York em 1927. Os historiadores, aguardando evidências de arquivo, atribuem a renúncia de Sturzo ao partido e sua liderança em 1923 por pressão do Vaticano. Em 1926, quando o partido foi dissolvido por decreto real, Sturzo vivia no exílio há 2 anos. Seu prodigioso esforço para libertar forças democráticas entre os católicos da Itália parecia ter dado em nada, mas ele havia preparado as bases para a eventual democracia cristã, para o eventual triunfo da democracia cristã. Também, 2 anos depois, em uma passagem de conteúdos semelhantes no diário de Luísa Lemos. Esta manhã, meu sempre adorável Jesus transportou-me para fora de mim mesma, para um lugar em que se podia ver bandeiras sendo agitadas e desfiles em todas as classes de pessoas estavam participando, incluindo padres. E Jesus, como que se ofendido por tudo isso, quis agarrar as criaturas em sua mão para esmagá-las. E eu, segurando a mão dele na minha, apertava-o, dizendo: meu Jesus, o que você está dizendo? Afinal, eles não parecem estar fazendo coisas más, mas sim coisas boas. Parece que a igreja está se unindo aos seus inimigos de antes, e isso não mostra mais essa aversão a lidar com pessoas da igreja. Pelo contrário, eles os chamam para abençoar as bandeiras. O PT fez isso aqui no Brasil e hoje joga na cara que eles erraram, que usaram a igreja. E isso não é um bom sinal, ela falando, coitadinha. E você, ao invés de ficar satisfeito com isso, parece estar ofendido. E Jesus, suspirando e muito aflito, me disse:
Minha filha, como você se engana? Este é o ponto mais sombrio da sociedade atual, e sua união significa que todos eles têm uma cor. Os inimigos não têm mais medo e horror de se aproximarem das pessoas da igreja. Nossa, é terrível isso, hein? Porque, como a verdadeira fonte da virtude e religião não está neles, pelo contrário, alguns deles celebram um sacrifício divino sem acreditar em minha existência. Para outros, se eles acreditarem, uma fé sem obras. Nossa, a vida deles é uma cadeia de enormes sacrilégios. Então, que bem podem fazer se não a tiverem? Nossa, é muito sério isso. Muito sério mesmo. Se não tiverem dentro de si, como eles podem chamar os outros à conduta de um verdadeiro cristão, divulgando o que é o grande pecado do mal, se a vida da graça está faltando nesses? Com todos os sindicatos que eles formam, não há mais homens que cumpram o preceito. Portanto, não é a união do triunfo da religião, é o triunfo do seu partido. E mascarando-se com isso, eles tentam cobrir o mal que estão tramando. É a verdadeira revolução que está oculta sob essas máscaras. E eu permaneço sempre o Deus ofendido, tanto pelo mal que finge um tom de piedade, a fim de fortalecer seu partido e, portanto, fazer um mal mais grave, e por pessoas da igreja que, tendo uma falsa piedade, não são mais bons para atrair os povos a me seguir. Pelo contrário, são os povos que os levam embora. Pode haver um tempo mais triste do que isso? A pretensão é o pecado mais feio e o que mais fere meu coração. Portanto, ore e conserte. Então, olha que situação, gente. Repare, né? Ore e repare. Ai, Senhor. Que difícil. A gente vê essa situação. No Brasil também acontece muito isso, Jesus. O PT usou a igreja, mas pisou na igreja, meu Deus. Só para poder se favorecer o seu partido. Só por Deus. Aqui no Brasil, os bispos caíram na conversinha do PT facinho. Até o momento em que este artigo foi escrito, o Partido Popular Italiano passou por muitas transformações e sucessões, mas hoje, como finalmente se transformou no Partido Democrata da Itália, não passa de outra força para a destruição socialista da sociedade. Assim, as palavras de Jesus a Luísa são novamente comprovadas profeticamente. Antes de deixar de lado essa sessão de profecias cumpridas, desejo lembrar aos leitores o que foi dito nas notas introdutórias deste livro. Sou apenas um seguidor humilde de Luísa e de algum modo me considero um especialista. O que apresentei aqui é pouco mais do que aquelas profecias cumpridas, que por acaso lembro da minha própria leitura de seus escritos. Estou certo de que existem muitas mais em seus volumes e encorajo você a descobri-los por si mesmos. Então, a gente vai parar por aqui e a gente continua a partir, do presente em si. Nós estamos na página 110. Deus abençoe, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.